Olá, aluno do curso de formação profissional em psicanálise. Eu sou a professora Esther Santos e estou aqui com você para mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando a respeito da psicanálise na educação. Nós vamos estar estudando a respeito dos desafios que aconteceram para que ocorresse a implementação e a expansão da psicanálise na educação. Só que antes de nós entrarmos dentro deste contexto, nós vamos estar falando também a respeito do plano ideológico, ou seja, no campo das ideias no movimento, dentro do movimento pedagógico brasileiro, está bem? Houveram aqui duas correntes de pensamentos aqui no movimento pedagógico, e é isso que nós vamos ver agora. Vamos lá então. No mesmo período em que ocorriam as mudanças dentro da psicologia clínica, onde o trabalho dos psicoterapeutas ganhava um notório reconhecimento, durante este período, a educação ocupou um lugar privilegiado entre as prioridades da administração republicana, aqui já na era Vargas, do presidente Getúlio Vargas. Então, a administração no tempo da República se voltou para o campo da educação, mobilizando os mais importantes intelectuais que viveram nesse período aqui no nosso país. Por esta razão, no plano ideológico, o movimento pedagógico se polarizou em torno de duas correntes. A primeira corrente, ou seja, de um lado, a corrente dos reformadores que lutavam por uma escola laica e gratuita para todos. E de outro lado, a corrente dos grupos de crença católica que viam na intervenção do Estado uma ameaça ao monopólio deles e viam também os ensinos e princípios da educação ameaçados. Por quê? Porque a educação católica naquela época era baseada na moralidade religiosa. Os reformadores que lutavam por uma escola laica, esse primeiro grupo que lutava para que acontecesse uma mudança, que lutavam por uma escola que fosse laica, ganharam corpo em 1924, quando foi fundada no Rio de Janeiro a ABE, Associação Brasileira de Educação, onde os educadores brasileiros, defensores de suas ideias renovadoras, criaram um projeto de lei para a educação nacional, que deu origem ao Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Isso aconteceu em 1932. Pois bem, eu quero informar aqui vocês, alunos, que esse material que nós estamos estudando faz parte de um campo de estudo, de pesquisa, de uma grande desbravadora da história da educação no Brasil. Eu estou falando aqui de Otaísa de Oliveira Romanelli, uma paranaense licenciada pela Universidade Federal do Paraná em 1965. Romanelli foi uma grande pesquisadora no campo da história da educação no Brasil, pesquisando desde os primórdios os fatores que contribuíram para o desenvolvimento do sistema educacional brasileiro. Interessante, né? Segundo Romanelli, o movimento renovador pedagógico, em suas ideias, incluíram as teses freudianas recentemente chegadas no Brasil. Essas teses, esse tipo de doutrina, assim denominado na época, aplicava-se à criança e acentuava as individualidades. E isso que chamou a atenção daqueles que estavam querendo um movimento voltado para o ensino laico. Por isso, se adaptavam de forma funcional aos pressupostos da nova pedagogia. Nesse interim, os primeiros psicanalistas brasileiros lançaram debates sobre o futuro do Brasil no que diz respeito aqui aos estudos do inconsciente. Isto,
na pessoa do psiquiatra, né? Aqui já nesse momento, o psiquiatra Júlio Pires Porto Carreiro. Esse psiquiatra que ao lado de Juliano Moreira fundou a primeira clínica psicanalítica no Brasil. Aqui a gente já começa a entrar na história da psicanálise, né? Na implementação, nas tentativas de implementação da psicanálise na educação. Houveram aqui alguns desafios, e é o que nós vamos ver neste momento. O psiquiatra Júlio Porto Carreiro enfatizou a importância e o lugar que essas teses freudianas ocupavam na prática pedagógica. Segundo ele, a sexualidade tem uma forte influência na formação e operação da psique infantil. Ele mostrou a necessidade de dar importância às manifestações e aos conhecimentos sexuais para se construir a educação sexual. Lembrando que nós estamos falando aqui, né, do ensino renovador, das ideias renovadoras, né? Esta proposta seria endereçada aos pais, professores e às crianças, com o objetivo de formular aquilo que ele vai chamar de as bases da educação moral dos brasileiros, que é norteada pelos princípios racionais ditados pela psicanálise e pelos ensinamentos extraídos do livro que Freud escreveu, chamado Totem e Tabu. Esse livro é sobre a origem da religião e a moralidade, a forma como Freud vê a religião e como reação no misticismo e ao sentimento religioso. Partindo deste pressuposto, Carreiro combate ao mesmo tempo a educação tradicional muito repressiva e a educação excessivamente permissiva, propondo uma relação intermediária entre esses dois pensamentos, né? Para Porto Carreiro, a contribuição da psicologia clássica, que influenciou diversos pedagogos brasileiros, não foi suficiente para esclarecer para os professores e os pais sobre os conflitos emocionais de natureza sexual, que estão na origem das neuroses. Para ele, a instrução sexual devia ser dosada com parcimônia, ou seja, de forma comedida, num programa que respeite ao mesmo tempo a idade e a curiosidade da criança sobre os enigmas da origem, da diferença dos sexos, da fecundação e outros. Indo um pouco mais para frente nesse estudo, nós vamos ver que, partindo do pressuposto de que a expansão do ensino e a sua renovação permaneceram subordinadas ao jogo de esforços entre dois campos de disputa, ou seja, que é o campo renovador por uma escola laica e as correntes conservadoras do ensino religioso nas escolas. Então, esses dois campos de disputa nas estruturas do poder vai suscitar aqui a seguinte questão: em que medida esse projeto da psicanálise, agora concretizado na proposta de ensino de educação sexual, não teria embaraçado os pedagogos progressistas, tornando-a difícil de ser sustentado pelo interior da Associação Brasileira de Educação, quanto ao debate com setores conservadores, né? O fato é que, a partir desse período, não apenas os pedagogos progressistas, né? Os professores pedagogos progressistas, mas os pedagogos se distanciaram, como também os psicanalistas se tornaram alvos de diversos ataques de intelectuais da época, não necessariamente opositores à psicanálise, né? Há exemplo disso, que eu vou citar aqui um exemplo,
foram os ataques feitos por Alceu Amoroso Lima, um dos principais ideólogos do pensamento autoritário, conservador e católico brasileiro, que fez duras críticas às teorias freudianas. A sua posição traduziu os pensamentos do Vaticano, que nessa época condenava a maneira severa, de forma severa, o freudismo, proclamando aqui a psicanálise como símbolo de degradação dos valores da sociedade ocidental, em particular da família cristã, desaconselhando a leitura das obras de Freud pelo clero romano da época. Chegando agora ao decênio de 1930, após cerca de 15 anos de difusão do pensamento freudiano no Brasil, a estratégia estabelecida pelos primeiros psicanalistas, representando uma primeira via de expansão da psicanálise, revelou-se desastrosa no campo da moral, tendo sido denunciado como, abre aspas aqui, perigosa, nefasta e perniciosa numa falsa ciência do mundo subjetivo, fecha aspas, tendo sido ironizada e transformada em chacota. Veja só aonde chegou aqui o pensamento a respeito da psicanálise. A exemplo disso, nós vamos ver aqui que um grande poeta brasileiro chamado Oswald de Andrade, poeta e escritor dramaturgo brasileiro, em debate com Freud sobre a temática do pansexualismo, Oswald de Andrade aqui descreve Freud como um burguês decadente que tinha ressentimento das ideias da formação cristã oriental e tinha a psicanálise como visão de mundo no lugar de uma proposta de realidade clínica. Essa aqui foi a visão que Oswald de Andrade teve a respeito de Freud. Mas o que aconteceu aqui? No Rio de Janeiro, Júlio Porto Carreiro, junto com um seleto grupo de médicos, lança num trabalho de tradução das obras de Freud e uma intervenção mais reservada junto ao meio médico e universitário carioca, que infelizmente foi interrompido aqui com a morte prematura dele em 1938. Em 1949, o movimento psicanalítico foi retomado com a criação do Centro de Estudo Juliano Moreira, destinado a agrupar médicos interessados na psicanálise. No entanto, para o psicanalista e psiquiatra Durval Marcondes, conhecido como fundador do movimento psicanalítico e um dos pioneiros no Brasil, a preocupação era a centralização do domínio da psicanálise, buscando inscrevê-la no meio médico e psicanalítico, psiquiátrico. Como estratégia, em 1930, foi publicada uma segunda edição do livro de Franco da Rocha, o mesmo que havia lançado a psicanálise lá em São Paulo 10 anos antes, só que desta vez com o título A Doutrina de Freud. Desde então, em seu discurso, a psicanálise aparece como uma teoria das neuroses e um método de investigação do inconsciente que rompe com a velha psiquiatria organicista. Em suas intervenções, se caracterizaram por uma leitura mais elaborada dos textos freudianos e em um manejo mais sutil dos conceitos psicanalíticos adquiridos na clínica. Por fim, agora chegamos ao ponto de uma normalidade. A normalidade se estabelece por meio do equilíbrio entre as três instâncias de Freud, que é o id, o ego e o superego, sendo que os desvios da normalidade são decorrentes dos desajustes entre o núcleo central da personalidade, o ego e as partes funcionais do aparelho psíquico.
No método psicanalítico se mede então pela sua capacidade de reajustar e adaptar os indivíduos com desvios de comportamento, privilegiando o registro do aparelho psíquico adaptativo do eu, como instância central da personalidade. Ou seja, aqui vai trabalhar o eu, né, como instância central da personalidade. Para ele, ou seja, para Marcondes, Duval Marcondes, a psicanálise se objetiva e se torna uma concepção puramente psicológica, cujo foco é a etiologia, ou seja, o estudo social das doenças mentais. Contudo, permanece a ideia de que é na criança, né? A ideia que vai permanecer aqui é que é na criança que se deve agir. O foco aqui é a criança. Ela é o alvo principal da psicanálise. Por quê? Porque é na infância que se dá a formação da personalidade do indivíduo e a sua adaptação no meio social. Em dezembro de 1938, aqui por fim, formados os primeiros analistas pelo Divan na seção de higiene mental escolar da Secretaria de Educação de São Paulo, a Clínica de Orientação Infantil, e com ela a primeira experiência de psicoterapia infantil no Brasil. Com essa nova roupagem e prática que foi inovadora no país, inaugura também a nova fase da história da psicanálise no Brasil. E com essa inauguração dessa nova fase da psicanálise no Brasil, da sua história, é que vai permitir de fato a efetiva implantação e expansão da psicanálise no Brasil. Eu espero que você tenha tido aqui uma visão, né, de como se deu a implementação e a expansão da psicanálise no nosso país. Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.